No vídeo de hoje nós vamos falar sobre decisão. E esse é um assunto que pode mudar extraordinariamente a sua vida, para melhor ou para pior. Eu sou Paulo Lopes, do Empresário Raiz, trazendo experiências para você empreender melhor. Você sabia que durante um único dia você toma dezenas ou até mesmo centenas de decisões, das quais algumas não têm tanta importância, mas outras podem mudar a trajetória da sua vida? E todos nós gostaríamos de tomar a decisão correta, mas não poucas vezes nós tomamos uma decisão errada. E quando nós olhamos para trás, nós pensamos, puxa, eu não deveria ter decidido dessa forma. E aí, de repente, eu venho com o propósito de falar sobre decisão para você, como se eu fosse, num passe de mágica, te ensinar a decidir de forma correta. Claro que eu não vou ser capaz de fazer isso e ninguém vai ser capaz de fazer isso com você. Mas eu posso te dar algumas dicas, posso te transmitir algumas experiências. Eu me lembro uma vez que eu tomei uma decisão na minha vida, isso foi por volta de 1996, ou melhor, 1986, e eu decidi trabalhar muito mais porque eu queria ficar rico. E passei a trabalhar de 8 horas a quase 16 horas por dia. Trabalhei como nunca naquele ano. No final do ano, um fiscal foi na minha empresa, fez uma devassa de fiscalização e a multa que ele me deu, nem o lucro do ano todo era capaz de pagar o valor da multa. Eu entrei numa frustração e quase depressão tão profunda que eu não sabia o que fazer. Eu tinha tomado uma decisão tão difícil e tão penosa e tinha obtido no final do ano um resultado tão desastroso. E agora eu me pergunto, então como decidir correto? Outro dia eu estava lendo a Bíblia, em Gênesis 13, versículo 1 a 13, eu me deparei com uma passagem que foi marcante na minha vida. Como você já deve ter ouvido falar, Abraão, que é o pai dos judeus, ele foi um homem que se enriqueceu. E junto com ele, o seu sobrinho também se enriqueceu. E eles passaram a ter tantos animais, um rebanho tão grande, que começou a haver conflito entre os empregados de Abraão e os empregados de Ló. E eles começaram, os empregados, a brigar entre si. Eu achei extraordinário a decisão de Abraão. Ele chegou para o sobrinho dele e falou, eu sou rico, me tornei rico, você também é rico, se tornou rico, e os nossos funcionários hoje estão brigando. E nós vamos acabar brigando também. Então, para que nós não briguemos, era bom que tomássemos caminhos diferentes e os nossos rebanhos pastassem em lugares diferentes. Para a minha surpresa, Abraão era o tio, Ló era o sobrinho. Se fosse eu, muito provavelmente teria falado para ele, olha, eu vou escolher um lugar para ir, eu sou o mais velho, e depois você escolhe o seu lugar para ir. Mas não foi assim que Abraão fez. Abraão disse ao seu sobrinho Ló, escolhe um lugar para você ir, e aonde você escolher, eu vou para o outro lado. Claro, Ló, aproveitando que ele tinha o direito de escolha, o que ele fez? Ele olhou, viu alguns lugares que eram colinas, montanhas, e de repente diante dele havia uma planície, a planície do Rio Jordão, um lugar regado, um lugar em que o verde era abundante. Onde você acha que ele escolheu? Claro, ele escolheu aquilo que os olhos dele via como o melhor lugar. E ele foi para a planície. Abraão foi para as montanhas, para os montes, um lugar que é muito mais difícil você criar o seu rebanho, tem muito menos pastagem, um lugar que inclusive pode se tornar até perigoso para os animais. Qual foi o resultado disso? O resultado é que Ló, nas planícies, não sabia que estava perto de uma cidade extremamente pecaminosa, uma cidade que levou ele à ruína, que foi Sodoma e Gomorra. Já Abraão, que tinha ido para o lado contrário, ele se tornou mais rico ainda. E ele acabou salvando o seu sobrinho. Então isso me deu uma lição tremenda, que aquilo que aparentemente os nossos olhos vê, pode não ser aquilo que seja o melhor. Você já parou para pensar que você não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto com você, e muito menos o que vai acontecer amanhã? Por isso, nem sempre aquilo que os teus olhos estão vendo pode ser a melhor opção. E qual a lição que nós tiramos dessa experiência de Abraão, que foi uma experiência extremamente positiva, e da minha experiência, que foi uma experiência extremamente negativa?
O que eu posso melhorar na minha vida? Como eu posso decidir de forma melhor? Como eu posso decidir de forma mais assertiva? A primeira questão é que não confie apenas naquilo que você está vendo. Espere um pouco, medite um pouco. A segunda questão é que você precisa dar um tempo. Você não tem a noção de que o tempo fala com você. O tempo é extraordinário. Eu, por exemplo, há pouco tempo atrás, há 2 anos atrás, eu me propus de comprar uma fazenda de pecuária. Me deu uma vontade tremenda de comprar essa fazenda. Mas por causa desse princípio, por causa do princípio de Abraão, de dar oportunidade, de esperar, eu também usei essa mesma coisa. Ou seja, apesar de estar sedento para a compra daquela fazenda, eu disse para mim mesmo, eu vou esperar 2 meses. O que é da onça, o leão não come. Se essa fazenda tiver que ser minha, ela vai ser minha. Mas eu não vou comprá-la antes de 2 meses. Surpreendentemente, me aconteceu que após 30 dias, eu descobri que eu não queria mais aquilo. Eu descobri que eu queria focar outras coisas e não a pecuária naquele momento. Eu não queria ampliar o meu negócio de pecuária. Portanto, qual foi o grande fator que me fez mudar a minha decisão? Foi o tempo. Eu que pedi 60 dias, com 30 dias já não queria mais aquilo. E agora, quando eu olho para trás, quando eu olho há 2 anos atrás, eu dou graças a Deus por não ter comprado aquela fazenda. Por quê? Porque realmente não fazia parte dos meus projetos atuais. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez você tenha outros costumes, outra cultura, mas eu não posso deixar de dizer o jeito que eu faço. Concomitantemente ao tempo, eu também oro a Deus para que a minha decisão seja melhor. Só que quando eu oro a Deus para que a minha decisão seja melhor, eu não posso esperar que amanhã eu já possa decidir. Você precisa esperar a resposta. E a resposta nem sempre vem no dia seguinte. Ela pode vir no mês seguinte, ela pode vir no semestre seguinte. O importante é que você espere a resposta. E uma coisa que me marca muito é um escrito em Romanos 8:28 que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu me descanso nesse fator. Por quê? Porque passado um tempo, eu quero comprar alguma coisa, ou eu quero vender alguma coisa, ou eu quero mudar alguma coisa da minha vida. Eu fiz uma oração a Deus para me dar a luz. Eu esperei o tempo correto. Com certeza, o resultado vai ser o melhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Agora, você precisa dar o tempo. O grande problema é que nós somos precipitados. Essa precipitação que nós temos hoje, nós levamos para a nossa empresa, nós levamos para a nossa vida conjugal. As pessoas hoje casam e descasam como quem troca de roupa. E, na verdade, tudo por quê? Porque nós não temos dado o devido tempo. Eu gostaria de deixar bem claro e bem intensificado na sua mente que a melhor decisão é aquela que você dá um tempo, espera e aguarda que você esteja convencido dela. Uma coisa que eu aprendi com a minha esposa me marcou muito. Quando você está inseguro, não decida. Qualquer insegurança, não decida. Se você está inseguro, é porque ainda a decisão não veio. Você precisa esperar mais. Agora, quando você tem segurança, e a decisão que você toma, você sente que é melhor, você está 100% seguro, aí sim, decida. Certamente a sua decisão vai te trazer bons resultados. Como prova de tudo que eu falei, eu quero perguntar para o Júlio. Júlio, quanto tempo faz que eu estou pensando em fazer esse canal? 2 anos. 2 anos, pensa bem. 2 anos e só depois de 2 anos eu decidi fazer o canal. E hoje o faço com alegria, com empolgação. Por quê? Porque estou confiante da decisão. Se você gostou do nosso vídeo, faça o seu comentário, a sua pergunta. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se.